Olá, tudo bom? Me chamo Harrison Passos, estou iniciando aqui um novo canal especialmente para você que é um piloto e está querendo fazer a prova da ICAO. Esse aqui é um canal bem fácil, sou controlador de tráfego aéreo aqui em Palma, cidade mais conhecida como um sol para cada habitante, bastante quente, mas é bem legal. Já trabalho como controlador de tráfego aéreo há 8 anos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos da prova da ICAO, o que você pode esperar de cada uma dessas provas e uma parte introdutória que a gente faz no nosso curso presencial aqui em Palmas do Tocantins. Então, solta a vinheta para a gente começar nossos trabalhos. Então, pessoal, mais uma vez muito bem-vindo a esse nosso canal que chama-se Aero English. O que a gente vai falar um pouquinho aqui é sobre os aspectos da prova da ICAO. Então, se você está querendo seguir na sua carreira aí, e você sabe que você precisa no mínimo nível 4, aqui em Palmas do Tocantins a gente tem um curso presencial, iniciamos uma turminha aqui bem bacana, já pessoas assim com nível de inglês até bem básico, assim, não são pessoas que têm um conhecimento muito grande. Bom, eu tentei montar material dentro do que eu considero que seja a realidade aqui do Brasil. Você vai encontrar na internet alguns outros materiais de Aero English por aí, mas, bem francamente, para a realidade aqui do Brasil, eu acho um pouco meio complicado da forma como ela é trabalhada, no caso aqui no Brasil, tá certo? Então, nós vamos passar um pouquinho essas imagens para a gente poder ter uma ideia de como é o formato, os aspectos do que você pode esperar da prova, tá bom? Primeiro aspecto, essa prova, né, que é o chamado SDEA, que é o Santos Dumont Assessment. As habilidades sujeitas na avaliação, o que você vai ser avaliado basicamente na prova da ICAO? Você vai ser avaliado dentro dos aspectos linguísticos que a gente pode considerar que são muito importantes. O que é ideal que a gente quer é o nível operacional, o nível 4. Né? Nós temos aqui, uma forma resumida, o nível avançado 5, nível operacional 4, pré-operacional 3, elementar 2 e pré-elementar 1. Lembrando que no caso, para você ser aprovado na prova da ICAO, você só é aprovado se você conseguir pelo menos o nível 4, que é o nível operacional para a prova da ICAO. Bom, com relação às partes que você tem que esperar na prova da ICAO, é o seguinte, ela é uma prova totalmente oral, então você tem que chegar realmente com um nível de inglês, para ser bem sincero, do nível de intermediário para avançado. Uma pessoa com inglês básico, com toda sinceridade, ela não tem condições de fazer a prova da ICAO ao ponto de ser aprovado, né, de obter a média que você realmente está querendo. Então, as partes basicamente que a gente vai discutir sobre a prova da ICAO, a gente vai começar com Aviation Topics, que é a primeira parte da prova da ICAO. Como é que ela acontece? Nessa primeira parte do teste, os candidatos respondem as questões relativas à sua experiência profissional, às atividades cotidianas no desempenho da função do piloto e a aviação de uma forma geral. Então, quando você chegar na prova da ICAO, saiba que você tem que chegar assim, bem tranquilo, bem calmo. Como toda prova, a gente fica um pouco nervoso na hora que vai fazer uma prova, né? Uma avaliação, enfim. Algumas perguntas você tem que estar ligado que o examinador vai te fazer. Dentre as perguntas básicas que ele vai fazer para você, tem a ver com a questão se você está portando algum aparelho eletrônico ou não. Então tem uma perguntinha básica, se ele pergunta assim, do you have any electronic devices with you? Então, se você tiver algum aparelho eletrônico, esse tipo de pergunta que você vai ouvir ele te perguntar. E você, com o nível de inglês, você vai dizer yes or no. Obviamente, você vai dizer no, né? Você não vai estar carregando o celular na hora da prova, que também não vai ser legal, não vai ajudar a você ter um bom desempenho. Mas, basicamente, que tipo de pergunta? Você pensa assim, Harrison, tá, vamos lá. Que tipo de pergunta eu posso esperar mais ou menos nessa prova da ICAO? Bom, seria algo mais ou menos nessa pegada, do tipo... Do you feel proud about your job? Né? Se você sabe o que eu estou dizendo, se você está me entendendo o que significa essa pergunta, você já está no nível legal para poder fazer a prova da ICAO e poder responder. Né? Se você não faz a menor ideia do que eu estou te perguntando, vai começar a fazer um curso de inglês rapidinho, senão você vai ter muita dificuldade e você não vai conseguir passar. Então, uma pergunta como essa, se você já tem um conhecimento de inglês, você sabe o que eu estou perguntando. Então, do you feel proud about your job? Why? Né?
As a pilot, what's the most difficult part of your job? Pergunta 2. Eu estou colocando aqui uns exemplos, tá? Vão ser essas perguntas, Harrison? Não estou dizendo que vão ser essas perguntas. Mas é um exemplo do tipo de pergunta que você vai ouvir na hora de fazer a sua prova. Terceiro, how did you finance your flight training? Very important question for everybody. E o 4, do you still intend to fly airplanes even after retirement? Why not? Entendeu? Então, se você está entendendo o que eu estou perguntando, isso é primordial para a prova da ICAO. Se você não faz a menor ideia do que eu estou perguntando, bora começar um curso de inglês, tá? Muito em breve a gente vai ter uma plataforma bacana online para você poder fazer seu curso online, um precinho bem bacana. Mas no momento a gente está com turmas presenciais aqui em Palmas, no Tocantins. Bom, passando para a parte 2, que é chamado Interacting as a Pilot. Como é que a coisa acontece? Na segunda parte do teste, o candidato vai interagir com o controle de tráfego aéreo, desempenhando o papel do piloto de uma aeronave bimotora, cujo call sign chama-se ANAC 123. Esse call sign vai ser usado durante todo o seu teste. ANAC 123. Então grave isso. 3 diferentes comunicações radiotelefônicas são apresentadas por meio de 2 áudios em cada uma delas. O candidato pode ouvir até 2 vezes cada gravação. Ao final de cada situação, da situação da parte 2, após interagir com o controlador, o candidato responderá ao examinador todas as informações compreendidas do último áudio. Então, só para você entender direitinho, você tem que pensar qual o call sign que você vai utilizar, né? Quantity 3. Você vai ouvir um áudio, tá? Você vai poder usar um papelzinho, você vai poder anotar na hora da sua prova, basicamente. Mas você vai ouvir um áudio do qual, após você ouvir esse áudio, você vai precisar cotejar, tá certo? E muita atenção no cotejamento. Qual uma dificuldade que geralmente alguns pilotos, eu digo parte dos meus alunos, eles têm? Porque, por exemplo, quando você está começando na carreira como piloto, você é aquele piloto de papatango, né? E a fraseologia aplicada na prova da ICAO, uma fraseologia muito na pegada de quem realmente já usa a fraseologia de tráfego por instrumento. Então, é algo que muitos pilotos que não voam instrumento ainda não estão familiarizados e isso realmente dificulta um pouco o entendimento deles de alguma das fraseologias aplicadas no curso e das fraseologias aplicadas a nível da prova de ICAO, tá certo? Então, basicamente, você vai ouvir um áudio, né? E desse áudio, o que vai ser esse áudio, Harrison? Bom, vamos supor que ele vai passar as condições do aeródromo, né? O seu take-off data, ele vai passar essas condições e com informações de vento, etc e tal, ou até mesmo seu clearance, né? Que você vai ter a sua autorização de voo, né? Então você vai ouvir essa autorização e você tem que cotejar na hora, né? Você pode fazer algumas anotações, eu até recomendo, só que é bom um esqueminha para você poder anotar de forma bem rápida, uma vez que na hora da sua prova você não tem tempo para anotar, né? Ainda mais que o áudio, confesso que alguns deles eles pegam aquela pronúncia nativa, então para muitas pessoas isso é uma situação bem complicada, por não estarem totalmente habituados com esse tipo de pronúncia e até mesmo fraseologia. Tá? Então, com relação a esse tipo de áudio, você pode pedir para repetir? Pode, apenas uma única vez. Se o examinador perceber que você ouviu o áudio e ainda assim teve dificuldade de compreensão, talvez o examinador também ele possa fazer o papel do áudio, uma vez que se o áudio estiver de forma inteligível, ele pode utilizar esse artifício para que o candidato possa responder às perguntas ou que está sendo colocado lá na hora da sua prova, tá bom? E que mais outro detalhe interessante aqui, ao final de cada situação, após interagir com o controlador, também ele pode perguntar para você o que foi que o controlador falou. Então você tem que estar bem atento a todas essas informações. Tipo assim, vamos colocar um exemplo. Isso aqui foi retirado, esse exemplozinho aqui, de uma das últimas provas da ANAC, se não me falha a memória, da de 2015. Então, por exemplo, você vai ouvir um áudio do qual a pessoa vai falar tipo assim, Santos Dumont English Testament, this is a sound check. Please confirm to the examiner if the volume is okay and you can hear the recording loud and clear. Que tipo de áudio é esse que o examinador vai passar para você no início? Como você vai usar provavelmente um headset, né, você vai usar um fone de ouvido, então é necessário que ele primeiro faça um check de se você está ouvindo bem, né, se aquele áudio está audível, se está compreensível, né? Então, a primeira coisa que você vai ouvir é esse tipo de comando.
do qual você vai confirmar ao examinador se você está ouvindo de maneira alta e clara. Dentro da parte 2, nós temos, por exemplo, ele vai explicar para você como é que a parte 2 ela funciona. Também vai ser uma explicação totalmente no inglês. Como assim? Mais ou menos nessa pegada. Por exemplo, interacting as a pilot, this is the party will interact with the air traffic controller in 5 different situations. You may ask the controller to say again once. After listening to the controller, you should interact as the pilot. All information is important. You may take notes if you wish. You are the pilot of a twin-engine aircraft. Your call sign is an ANAC-123. Então, basicamente, é esse tipo de conversa, de interação entre o candidato e o examinador. Tá? Então, ele vai colocar a situação para você, o que vai ser avaliado, o que você vai poder repetir, você vai ouvir o áudio, e o seu call sign é a ANAC-123, que é como você vai se identificar em todo esse processo. Outra situação também, dentro da parte 2 do Interact as a Pilot, é a seguinte: ele coloca para você uma situação em que ele espera a sua ação primeiro. Na primeira situação que a gente viu, ele põe o áudio e daí você tem que cotejar, interagir, né, com uma simulação numa conversa real piloto-controlador. Na segunda parte do Interacting as a Pilot, um processo meio que inverso. E como é que ele funciona? Um pouco malvado assim, talvez, mas é bem interessante para testar se realmente você está por dentro da matéria. Ele coloca assim: Situation 1. You are just taking off from Miami Airport, listen to Miami Tower and read back. Então aí ele coloca a situação para você. Onde é que você está? Você está decolando aí do aeroporto de Miami. Se você está entendendo o que eu estou falando, tá? Então ótimo. Se você não está entendendo, corra para um curso de inglês. E daí vai esperar um pouquinho para você responder. E daí ele vai soltar o áudio. Tipo, por exemplo, ANAC-123, maintain runway heading, climb to 7,000 feet, squawk 4437, contact my departure on frequency 122.4. Aí detalhes on points, né, que a gente usa decimal aqui no Brasil. E a interação que se espera com o controlador seria: o que você poderia dizer? Miami departure, maintain runway heading, climb to 7,000 feet, squawk 7,000, 4437, contact my departure 122.4, ANAC-123. Coloquei decimal aqui, que é o que a gente usa aqui no Brasil, né? E não point. Mas basicamente é isso. Então, na segunda parte, você fala inicialmente, o examinador vai colocar o áudio para você, e daí você também vai continuar a interação. Nessa parte, eu digo para vocês, tenham muito cuidado. Por quê? Porque nessa segunda parte, tem a famosa pegadinha, né? Quase toda a prova tem uma pegadinha, essa aqui não é muito diferente também não. Essa aqui tem uma pegadinha relativamente maldosa, tá? Então, como é que essa pegadinha funciona? Ela funciona do tipo assim: muita atenção com o cotejamento. Por que essa atenção com o cotejamento? Porque pode acontecer de uma instrução dada, né, nesse áudio seja incorreta. Do tipo, vamos dizer que você está pedindo o táxi. Então você falou assim: ANAC-123, ready for taxi. E o controlador ele vai falar assim: ANAC-123, clear to take off. Pô, peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou pedindo táxi e o cara está me dando autorização de decolagem. Então, numa situação como essa, acaba de você falar negative, I request the taxi. Tá? Então, você observar que se a instrução na hora ela for dada de maneira errada, e vai por mim, às vezes essa instrução vai vir propositalmente mesmo, com a intenção de fazer você, não digo fazer você errar, não é nem essa maldade tão grande assim, mas perceber o seu grau de entendimento do que você está ouvindo. Né? Uma vez que não só a questão gramatical ela vai ser avaliada, né, dentro da questão gramatical, se o seu English está sendo utilizado dentro das conjugações verbais, todos os aspectos gramaticais inerentes à língua. Mas o seu grau de entendimento, uma vez que a nossa profissão realmente, eu como controlador de tráfego aéreo, você que está aí me assistindo como piloto, sabe que uma instrução que não for recebida corretamente dá um problema muito sério, muito grande. Não é verdade? Então, muita atenção nessa parte, ela é crítica e não é por nada. Dando seguimento aqui, olha só essa situação. Já seguindo essa mesma pegada de interação, da qual ele coloca uma situação e ele espera a sua reação. Tipo,
Now your main altimeter and the standby one are showing different indications, and you have decided to maintain current altitude. Call Miami Departure to report the situation and say your intentions. Aí você fala, Harrison, não entendi nada que você falou. Então vamos lá, o negócio tá pegando. Tá, mas vamos lá. Imagina que você está no avião em que você tem lá o seu indicador de altimetria, ele está numa situação, não está batendo. Né? Ele está tá dando informações divergentes. E ele fala assim, tá, fala para o controlador que você está com problema em tal equipamento, por exemplo. Aí você, o que eu vou falar? Então aí vai muito conhecimento aeronáutico em cima desse tipo de prova. Particularmente eu acho que uma das partes mais complicadas da prova de ICAO, eu acredito que a 2 e a 3, pessoalmente eu acho assim. Mas claro que isso pode variar também para outras pessoas que podem achar que essa parte aí está tranquila, né? Então, vai por parte. De uma forma ou de outra, né, o que nós temos? Nós temos, então, que da feita que ele coloca a situação para você, ele espera a sua reação. Que tipo de reação? Você falaria, Miami Departure, I have unreliable altimeter indications. I not 1, 2, 3. Aí, mais as suas intenções, né? Plus your intentions. Então, você diz o que você está precisando. Aí o cara lá da prova solta o áudio de novo. I not 1, 2, 3. Maintain present altitude, there is no traffic in the sector. Confirm you have unreliable altimeter indications. Aí você vai interagir com ele. Isso é o áudio, galera, tá? Por isso que está um track 3, como vocês estão vendo aí, né? Porque é um áudio que a pessoa está soltando lá na hora e que você tem que ter esse entendimento. E o minimum interaction, aí você vai falar o quê? Por exemplo, a firm, I have unreliable altimeter indications, maintaining present altitude and 1, 2, 3. Tá? E, claro, não esquecendo, o cotejamento sempre é muito importante, mesmo porque isso vai comprovar que você realmente está entendendo a instrução. Se você não cotejar, o examinador vai chegar à conclusão que você não está entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Você deve se perguntar assim, Harrison, e a velocidade com que isso acontece? Pessoal, é uma velocidade considerável, tá? Para ser bem sincero, é uma velocidade bem considerável, né? Digamos que seria do nativo, mas para quem não está acostumado, deve sentir um pouco. Outra parte bem bacana é o Unexpected Situations. Nessa parte, o candidato vai escutar 3 situações de emergências diferentes, apresentadas por meio de gravações de diálogos radiotelefônicos entre piloto e controlador. Cada interação é tocada automaticamente 2 vezes. Havendo uma pausa de 5 segundos entre elas, em seguida, o candidato deve reportar todas as informações que conseguiu compreender, reportadas pelo piloto e pelo controlador, bem como responder a uma questão proposta pelo examinador. No final da parte 3, o candidato deve comparar as emergências que escutou com relação ao grau de severidade, soluções possíveis e formas de prevenção. Basicamente, o que ele quer dizer com isso tudo? Ele quer dizer basicamente o seguinte, que você vai ouvir uma situação de emergência e você vai precisar realmente informar assim, do tipo, vamos imaginar fire on board. Né? Então você está com um fogo lá que você precisa, né, reportar ao controlador que você está com aquela emergência, declare emergency. Então é importante lembrar aquela fraseologia do pam 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 pam, mayday mayday. E em cima disso, o examinador ele vai perceber assim, qual a severidade, qual a consequência daquele tipo de ação. Então, por exemplo, se você está com um passageiro passando mal a bordo, então imagine isso numa situação de English, na oral, né, activity. Então, numa atividade oral dessa, então ele está examinando exatamente o seu grau de entendimento daquela severidade. Então, você tem um passageiro passando mal a bordo. O que você vai precisar saber? Como é que eu vou falar para o controlador que eu estou com um passageiro passando mal a bordo e eu preciso de alguma espécie de prioridade? Uma das coisas que você vai ter que pensar. Eu vou ter que executar alguma prioridade. Tá ótimo. Então você vai ter que saber como você faz isso. Da feita que você informar, o controlador ele vai ter toda aquela interação, tudinho, e ele vai perguntar assim, o que é que o controlador falou? Qual foi a emergência? O que está acontecendo? Tá, vamos dizer assim, fire on board. Beleza, fire on board. What's the consequence of this type of thing? What's the consequence of the fire on board? What can you do to resolve the problem? Então imagine esse tipo de pergunta
do examinador. Você já fica já com medo assim, meu Deus do céu. Calma, vamos lá, vamos com calma. Passo a passo. Então imagina uma situação como essa, o cara vai te perguntar, beleza, você vai ter que, usando o seu English, responder para ele, tá? Em cima dessa situação, da qual ele vai te perguntar exatamente se você entendeu a emergência, qual é a consequência, o que aconteceu, enfim, todos esses tipos de coisa, tá bom? Seguindo aqui a nossa apresentação, o que mais nós temos? Olha só um exemplozinho bem interessante com relação a esse unexpected situations, que seriam situações inesperadas, situações de emergência, basicamente. Situation 1, listen to situation number 1. Aí ele solta o áudio lá, ou do caso, piloto. Miami Standard American 2493, we are now experiencing severe turbulence on flight level 300. A passenger is injured. Request to return to Miami. Aí tá, é a situação. Piloto falando. Controlador. American 2493, Roger, turn right, heading 15 and descend to flight level 240, sorry. Medical assistance will be provided upon arrival. Então, após essa situação, o que você tem que esperar? O examinador vai perguntar para você o que aconteceu. Me diga tudo o que você entendeu dessa situação. Você teria condições? Esse é o grande detalhe. Aqui está com a colinha básica, né? Eu estou mostrando para você o que está sendo dito, né? Tanto uma colinha, né? O piloto e o controlador. Mas imagine que na hora você será um áudio que você vai estar ouvindo essa conversação e o examinador vai perguntar para você o que foi que você entendeu. Relate toda a situação. Relate tudo o que você ouviu. Lecture 4, no caso Part 4, Picture Description and Discussion. Essa parte também aqui é bem legal. Basicamente uma descrição de figura. Você vai descrever uma figura. Tipo, assim ó, desse jeito. Então, o examinador vai colocar a figura para você. Você também vai ter um tempinho ali para você ficar contemplando essa figura maravilhosa. E daí você vai pensar o que você vai falar. E vai descrever toda essa figura que você está vendo aí. Todos os detalhes de informação, gente, são necessários, são interessantes. Quantas pessoas são, se der, que tipo de avião, aí não dá para dizer o tipo de avião, mas dá para dizer o problema, né? O pneu e tal. Cor, se no caso, tá na pista, tá no pátio, onde é que tá, o céu tá claro, tá chovendo, não tá chovendo, tem caminhões ao redor, não tem, então todas as informações, elas são importantes. Aí essa figura está bem sucinta, bem clarinha, né? Aí outra coisa que você tem que se preocupar é, o que será, na sua opinião, como piloto, você que está assistindo essa aula, que tipo de situação você acha que causou esse problema, né? Pneu estourado aí tudinho. O que causou isso? E o que seria a consequência? O que pode ser feito para resolver esse problema? Então, esse tipo de coisa aí é interessante você estar por dentro. Tá certo? Esse tipo de situação é o que vocês vão encarar lá na prova da ICAO. Desse tipo de coisa. Bom, para quem está começando o curso presencial aqui em Palmas, no Tocantins, a gente começou com uma coisa muito básica mesmo, lá dos primórdios, professora Teacher Raimundinha, quarta série, que ensina o verbo to be, que todo mundo tem medo, né, aquela coisa, ninguém gosta do verbo to be, mas tudo bem, que é o Grading and Introductions. Então você, faz parte da nossa turma presencial aqui em Palmas do Tocantins, e perdeu essa aula, está aqui a oportunidade de você ver o que você perdeu. O que a gente trabalhou nessa aula aqui? Uma coisa muito simples de Gradings and Introductions. Coisas muito simples, como Good morning. Para quem não sabe, good morning, bom dia, tá? Good afternoon, good evening, good night, hello, hi there. Então são saudações, cumprimentos, como você faz para se apresentar para alguém, de forma educada. Então você tem do bom dia, boa tarde, boa noite, hello, no caso oi, olá. São expressões que você usa assim que você chega para se cumprimentar com alguém. E quando você está se apresentando, você pode utilizar expressões do tipo nice to meet you, glad to meet you, pleased to meet you, it's a pleasure to meet you. Ou quando você está se despedindo, goodbye, bye, see you soon, see you later, see you tomorrow. O que seria isso? Tchau, né? Tchau, tchau.
até logo, vejo você mais tarde ou vejo você amanhã. Expressões utilizadas para cumprimento, é bacana quando você vai chegar a fazer sua prova. Não sei se a sua prova vai ser de manhã à tarde, né? Então você chega lá, good afternoon, or good morning, how are you? Bacana, você já chega cumprimentando o seu examinador, fazer aquela média, né? Com o examinador, dizer assim, não, o cara já chegou me cumprimentando no inglês, tá tudo bonitinho, o cara entende alguma coisa. Pelo menos falar bom dia ele sabe, já é alguma coisa. Outras formas de apresentação também, a gente usa o how are you? How are you doing? How is everything? How do you do? Formas que você vai utilizar para perguntar como é que a pessoa está, se está tudo bem, se está tudo legal, né? Bem simplesinho, inglês bem basicão. Como é que você pode responder? Bom, se você está com a carinha feliz, que você está vendo bem aqui, essa carinha mega sorridente com muitos dentes, você pode dizer I feel great, very well, thanks, I'm okay, alright, excellent. Então são formas que você pode responder. Se você está com essa carinha muito triste aí do lado, chorando, né? Não sei se o seu time de futebol perdeu, ou qualquer coisa do tipo. Então você pode falar, not so good, I feel awful, I feel bad, I'm terrible. Então são formas que você pode utilizar para cumprimentar. É o inglês bem basicão. Então se você perdeu a sua aula presencial aqui em Palmas, essa aqui foi a nossa introdução para aquele Basic English. Para quem não sabe, nossa turma presencial aqui em Palmas do Tocantins, a gente vai trabalhar tanto a parte gramatical geral, né? Não sei, o nível do pessoal está do nível básico, então a gente está partindo bem básico mesmo, né? Claro que a gente não vai trabalhar todos os aspectos gramaticais que você vai trabalhar no curso de inglês. Né? Para você fazer um curso de inglês, você precisaria de pelo menos 2 anos aí na brincadeira para fazer um negócio realmente decente. O que a gente vai fazer, o que a gente faz no nosso curso é exatamente trabalhar de forma geral cada aspecto da parte gramatical, principalmente no caso os tempos verbais, simple present, simple past, future, né, que são tempos verbais altamente importantes caso para você fazer a prova da ICAO, uma vez que você tem que fazer descrições, uma vez que você tem que relatar situações, experiências que você já passou como piloto e possíveis consequências futuras, então todos os tempos verbais são importantes. Então se você não tem um nível de inglês muito bom, é altamente importante que você pegue essa parte gramatical para trabalhar. Então, no nosso curso presencial a gente trabalha a parte gramática geral e a parte específica do Aviation English, que a gente trabalha exatamente para você também focar dentro da parte de fraseologia, dentro da questão de situação de emergência, parte da aeronave, parte do aeroporto, enfim, toda a interação controlador-piloto que a gente precisa para poder executar bem o nosso trabalho, tá certo? Bom, e praticamente finalizando aqui o nosso bate-papo, para você que é do aluno presencial, ou mesmo você não é do aluno presencial, mas está assistindo essa apresentação, quero deixar para você aqui esse QR Code que você pode acessar aí no seu celular, vai dar acesso a uma atividade de inglês bem bacana para você treinar o que foi praticado aqui, inclusive um vídeo, se não me falha a memória, muito bacana também que vai ajudar no seu entendimento da matéria, tá certo? Então, pode pegar o seu celular, pega o QR Code, acessa, tá? Isso vai dar para você acesso a outras páginas que eu andei pesquisando na internet. Tem materiais muito bons, se bem minerados. Se os materiais forem bem procurados, eu procurei bastante, você vai achar até materiais muito bons. Só que claro que para a realidade brasileira é necessário a gente fazer uma pequena minerada, né? Então nessa brincadeira, para você poder aprender bem dentro da parte do Aviation English, foi necessário pegar vários materiais e alguns sites muito bons. O problema é a gente achar e juntá-los tudo numa coisa só para você poder utilizar para o seu aprendizado. Já peguei livros da Oxford, da Macmillan, da parte da Aviation English, e assim, para a realidade brasileira, eu achei eles um pouco fora da realidade, não preparou legal, cara, dentro do que a gente está esperando aqui. Então, muita coisa eu fui procurando na internet, vendo alguns materiais que eu achei bem pertinentes, bem legais, que podem ser utilizados, vão ajudar bastante, tá certo?
Então, mais à frente a gente vou passar outros conteúdos também, algumas outras informações, tanto da prova da ECAL e algumas dicas de inglês também, que você vai poder utilizar na sua prova da ECAL. Bom, qualquer coisa também, você pode deixar os seus comentários aqui embaixo, tá? No nosso canal. Deixe seus comentários, o que a gente puder melhorar para ajudar você a ser aprovado e conseguir o seu nível 4 ou acima na prova da ECAL. Estamos aí juntos. Então, não se esqueça, esse material que a gente viu aí faz parte do nosso curso presencial aqui em Palmas do Tocantins. Queremos em breve, claro, também ter uma outra plataforma online que possa auxiliar também a você em qualquer parte do Brasil você poder fazer um curso de inglês voltado para essa parte de aviação, mesmo pegando o inglês básico e o inglês aeronáutico também, misturando as duas coisas, dependendo da situação, e você vai conseguir ser aprovado na sua prova da ECAL, tá certo? Então, essa é a minha apresentação. Meu nome é Harrison Passos, controlador de tráfego aéreo aqui de Palmas do Tocantins. O que você puder ajudar nesse canal, dê o seu like se você gostou e deixe a sua opinião aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado, um grande abraço. Have a nice day. See ya!